Olá para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar, tá? Agradeço aí, tá, pessoal? A confiança, tá? E os inscritos, e vamos juntos, tá? Agradeço mesmo, agradeço mesmo. Vamos aqui, pessoal. Em relação àquela live, né, para cuidar da questão da recuperação salarial, tá? E participou ali o Sargento Portugal e alguns advogados, né, e militares. Eu vi um camarada lá falar, né, sobre esse tema aí, da questão de você ser aí da reserva remunerada, tá lá no banco de reserva com os camaradas lá vendo o jogo, né? Tá na reserva remunerada, até. É isso, tá? Não é aposentado igual o procurador do Estado, né? Que quando vai embora, pessoal, todo mundo aí, juiz de direito, tá? Os juízes, tá? Desembargadores, tá? Pessoal do MP, pessoal da Procuradoria do Estado, né? Servidores públicos civis, tá? Meu abraço aí. Mas o pessoal vai embora, igual o Teodoro, reforma. Reforma, você vai tomar banho e vai viver sua vida. Mas a reserva remunerada não é assim, tá? Não, porque a reserva remunerada, e aí esses camaradas aí da LERJ, eles vão ter que decidir o que eles querem, tá? Porque muda a lei, né, cara, mas não tem a atenção, né? Porque não estuda especificamente direito militar e vai lá e taca o pau e depois dá esse montão de problema, tá? E é isso, cara. Você tem que avaliar a legislação de um modo sistemático, senão fica difícil. E conhecer de direito militar, tá? E respeitar o profissional que estuda especificamente direito militar. É isso, cara. É isso, tá? Cada um no seu quadradinho, tá? Pra dar bom pra todo mundo, pô. E aí o cara tá na reserva remunerada, né? E ele vai embora pra casa. E aí você tem aquele acréscimo, né? Que é um absurdo, tá, pessoal? Vamos discutir sobre isso? Olha isso, para falar da identidade. Para falar que tem que botar, tá certo? O correto lá, tá? Ao posto ali, ou a graduação desse militar que tá na reserva remunerada, tá? Para defender que isso é um direito, tá, desses militares, eu vou ter que esbarrar em coisas que eu, Teodoro, não queria. Porque, caramba, cara, problema, hein? Problema, cara. Porque eu vou ter que falar de um montão de coisas, tá? Pra dizer que você aí, camarada, tem direito, tá? Para além de pagar o teu Farm-Ri, tá? Da reserva remunerada, tem que botar você ali na identidade bonitão, tá? Como segundo tenente, como primeiro tenente ou como subtenente, tem que colocar, cara. É direito, tá? Não é favor, é direito. Mas para isso, cara, você tem que interpretar a lei para que a gente possa, tá? De um modo objetivo, tá? Reivindicar, ver exercido esse direito. E aí você, no final desse vídeo, cara, vai entender por que na justiça, por que manda pra justiça. Vá pra justiça, vá pra justiça. Se o advogado tem tanta razão, vá pra justiça, porque não resolve. Porque olha a construção que você tem que fazer para que você consiga, né, em juízo comprovar isso. É preciso? Talvez, mas não é a primeira opção. A primeira opção é fazer a reivindicação administrativa da forma como eu falei em todos os outros vídeos. Porque você faz a construção, né? Você abre o debate, você começa a fazer a discussão, tá? Porque ainda que tenha ali algum impasse, que não vai ter, tá? Porque vai dar muito ruim para muita gente, tá? E aí os pobres coitados, não é mais o problema. E aí pesa custo-benefício, né? Então a gente vai ser legalzinho, É isso. É igual aconteceu aí, pessoal da saúde e bombeiro, tá? Meu abraço aí, pessoal da saúde, tá? É da mesma vibe. E tá errado, tá? Vocês têm que ser promovidos a muito mais. E não é conversinha, não, porque o Teodoro é sonhador e concretizador. É isso, tá? Não é só... Não. É mais, tá? Tem que promover muito mais. Vou mostrar pra vocês aqui. Pessoal da saúde, só pra não passar, tá? Quero mostrar pra vocês aqui, tá? Teodoro estuda, tá? Teodoro estuda, tá? Teodoro estudioso. Teodoro estudioso, tá? Teodoro estuda, tá? Ah, não tá nesse computador aqui, não. Eu ia mostrar pra vocês aqui, cara. Pessoal da saúde aí, CBMERG, tá?
essa questão aí da... É porque eu precisei fazer uma incursão maior, porque eu tô fazendo o estudo, né, em relação à questão da promoção das praças da PM, tá? De 92, eu acho, ali, 90 e pouco, né? Mas tem um montão de gente no mesmo bolo, meu Deus do céu, o que é isso? E eu espero, de fato, poder ajudar, tá? É uma construção acadêmica, histórica, tanto da legislação quanto das questões ali da política do momento, então é um troço complexo, mas é isso. E aí eu comecei a analisar legislações e peguei essa paradinha aí, pô. Eu peguei uma primeira lei do efetivo, tá? De 76 aí do CBMERG. Então você tem que pensar que tivemos a fusão do Estado do Rio com a Guanabara, né? Estado do Rio de Janeiro e Guanabara. E aí sai aquele montão de legislação, né? Do governador, né? Legislador, né? Faria Lima, né? E aí sai essa legislação aí da primeira lei do efetivo ali em 1976, cara. Se você for olhar lá a proporção que era, tá? Entre oficial combatente e pessoal da saúde, você vai ver que tem alguém com papo torto aí, cara. A diferença, quantos os quadros ali, né? Então, tantos da saúde, tanto combatente, né? Caramba, aí fica ruim, pô. É pra falar vídeo, então, E mais essa situação aí, cara, essa imoralidade pública, tá? Essa questão aí do capelão, pô. Cara, o que fazer com o julgamento lá que teve, tá? No respeitante a essa questão de evangélicos e católicos. Cara, capelão, não, meu camarada. A gente tem que entender a história para entender se hoje cabe capelão no CBMERG e na PEMERG. Cara, não. Tira o capelão e coloca médico nas viaturas. Pega essas 16 vagas, né? Quantas são aí, pessoal? Quantas são de capelão? Abre concurso, tá? Para médico especialista em resgate, tá? E coloca o camarada nas ambulâncias que tem que ser todas equipadas com respirador, desfibrilador, tudão que tem direito, tá? Não tem ambulância básica e intermediária não, é avançada. E a gente cuidar bonitão desse camarada médico, tá? Do enfermeiro que corre ali, técnico de enfermagem ou enfermeiro, tá? E o motorista da ambulância, tá? Não tem esse papo, tá? De motorista da ambulância, tá? Tirar quarto de hora, tá? Com o pessoal que corre nas viaturas aí de fogo, não, hein, pessoal? Teodoro, tem isso não, pô. Tem não, porque a ambulância corre mais, tá? Cara. Então não pode não, pô. Essa parada aí, pô, é ruim de aturar, né, Teodoro? É ruim de aturar. É ruim a beça. Tá certo, pessoal? É isso, tá? Pode não, pô. Pessoal motorista da ambulância, vamos perguntar pra sociedade pra saber se eles concordam com isso, tá? De novo afirmo, cara, é ruim de pegar com a mão, tá? É isso, tá? É ruim pra caramba. Não pode não, pô. Atender telefone à comunicação, tá? Nós temos quadro pra isso, tá? Tem quadro pra isso, tá? Artífice e lanterneiro e cadê aí o comunicante, tá? QBM específica, tá? Cadê os QBM 5? Eita, Teodoro, não fale isso aí no vídeo, não vai dar ruim, tem o problema de vocês aí. É isso, pô. Tem que ter o camarada específico pra isso. E pedir pro MP, né, avaliar isso, tá? É só me chamar, pô. Porque vocês vão entender, tá? Quando tem uma situação, é bom a gente começar aqui, tá? Vou falar hoje, pessoal, da questão aí do pessoal da promoção, tá? Da promoção não, tá? De quando o camarada vai embora pra casa. Aí tem que botar o correto lá, o cara é tenente, o cara tem que botar lá bonitão, tá? E pagar o dinheiro do cara certo e eu vou mostrar que tá tudo errado, tá? Mas vamos aqui, tá? Então, de novo aqui pra provar o que eu falo aí, tá? Todos que se interessam, o Ministério Público, todo mundo, tá? Então, quando tem uma situação de um camarada, por exemplo, vamos olhar os crimes de descumprimento de missão. Vamos olhar? Vamos olhar para entender essas questões de telefone? É isso, MPRJ, porque nós temos uma qualificação de bombeiro específica, tá? De comunicação. E esse camarada, ele tem que fazer cursos específicos, tá? Cara, porque ele é o cara que é o garante de toda a galera, pô. Porque essa expertise desse cara, o treinamento, a formação militar dele, MP, é a formação militar dele, tá? A formação correta desse camarada que é o responsável por atender aí o telefone, disparar o socorro e fazer tudão. É isso, operar o rádio, tá?
Bravo 00 é o camarada, tá? É o camarada. E eu posso falar porque eu operava muito, tá? Teodoro operava muito, tá? Operava a beça, tá? Tem que ensinar, tá? E o rádio tem que bradar. É o rádio, meu camarada. É o rádio, meu camarada. Ensinar o cara bonitão ali, ó. O cara tem que sair do CBMERG pra ir pro exército, pra onde tiver, pro cara aprender comunicação, pô. É isso, cara, Porque depois, MP, dá ruim, porque o comunicante, né, é porque é precário. E vocês precisam saber. É precário, às vezes, né? O cara não é comunicante, mas senta lá pra poder atender. Cara, por que isso acontece? Cadê o efetivo? Teodoro vai dar ruim. Cadê os oficiais nos quartéis do Ministério Público? De segunda a sexta-feira, de 8 às 5, comandante, subcomandante, oficial de dia, para olhar o que está acontecendo. É isso, cara. É só quando for denunciar entender quem está em cima, porque aí carrega todo mundo junto, pô. Porque no militarismo não é... Não. Vamos estudar Código de Processo Penal e Processo Penal Militar, tá? Processo Penal Militar, melhor dizendo, e Código Penal Militar. E vamos ver quem tá certo e quem tá errado. Não, tá? Eu acho um absurdo, tá? Eu abro aqui, cara. E quem fez aquilo foi o comandante-geral dos bombeiros, que definiu ali, mas criou uma qualificação. Rapaz, mas é uma qualificação, é um cargo, e você tem que ter atribuições do cargo. Teodoro, é isso, pô. É isso, tá? O ABS, tá? Que é o Auto Busca e Salvamento, correr bonitão com a ambulância, porque não é cair, é atropelamento não, é queda de moto, tá? Teodoro faz não, tá? Vamos parar por aqui, tá? É queda de moto não, não é atropelamento não, só caiu, não, a moto não tá mais no local, não, é todo mundo juntinho, tá? Socorro bonitão, tá? O AR bonitão junto com a ABS, tá? E a ambulância, tá? É isso, tá? Pra dar bom pra todo mundo. Teodoro, Aí você tá vendo por que eu não posso falar? Porque eu não posso. Porque é a corporação que eu amo, tá? É isso. É isso, tá? Médico, coordenador médico e... Que loucura é essa, pô? Que loucura é essa, cara? Olha o que está acontecendo, tá? Em relação à questão, um montão de notícia ali, cara. Em relação... E não é notícia desses camaradas, não. É leitura lá, questões aí jurídicas, tá? É sobre isso, tá, cara? Porque você fica ouvindo um montão de coisa na sua cabeça, fica... Não, vamos ler bonitão a lei ali, tá, cara? Vamos ficar ouvindo conversinha, tá? É isso aí, cara. A questão da guarda municipal. Armar a guarda, né? Olha o problema que esses caras criaram. Eu vou fazer um vídeo específico falando sobre o que eles estão fazendo na LERJ, todos, um por um, pô. Vídeo específico Marcelo Dino. Vídeo específico deputado. Vou fazer um por um, tá? Cara, que vocês vão entender aí se realmente tá bom ou não tá, pô. É você que decide, pô. Você decide. É você que decide. Se mexer, tá? No artigo 40 da Constituição, cara. Teodoro, cara. Mas e o que fazer com o sistema de proteção social do Rio de Janeiro aí, Sargento Portugal? O que fazer, cara? O que fazer com isso? Vai dar ruim, pô. Vai dar ruim, tá? É isso, tá? E, de novo, afirmo. A LERJ não conversa com o governador, tá? O governador starta o processo, tá? Legislativo, mas aí não tem barganha. Porque aí faz os camaradas, né? Pra poder pegar as secretarias e mandar nas secretarias, né? É isso, pô, pra ter ali o chegado e o capitalzinho político, é isso, mas é todo mundo dentro de casa na LERJ, tá? Fazendo lei, resolvendo o problema que eu vou mostrar pra vocês agora. Olha quanta coisa vocês aí na LERJ tem pra fazer. E tem que aturar o Teodoro, não tem jeito, cara. Não tem jeito, tá? Então você aí, meu camarada, tá na reserva remunerada. Teodoro, eu tô na reserva. E como você brincou aquele dia, Theo, eu tô sentadinho no banco de reserva com os caras, tá? Os camaradas estão jogando bola e eu tô no banco de reserva. Eu tô no banco de reserva. Mas eu não posso ir embora pra casa não, Theo. É porque todo mundo pode, tá? Todo mundo aposenta e vai embora. Você não, tá? Você tem que ficar e ainda fazem uma sacanagem hoje ainda, tá? Em 2025, de querer aplicar regulamento disciplinar pro cara na reserva remunerada. Decida-se. Ô, meu camarada, decida-se. Quer aplicar regulamento?
Você quer aplicar regulamento disciplinar, cara, pro camarada, conselho de disciplina, tá? Rapaz, o que é isso? Vai lá e arranca o provento de atividade do cara que contribuiu. O que fazer com isso? Tem que devolver, cara. Não pode. Teodoro, mas o cara cometeu um crime, sim, mas isso não se confunde. O cara contribuiu, regime próprio de previdência, não é Força Armada, tá? Lá é um absurdo, Rio de Janeiro, regime próprio, tá? Você vai lá e arranca o provento de inatividade do cara. Independentemente de ter cometido um crime ou não, pô. Teodoro, vai dar ruim. É isso, tá? Não pode. Não pode, tá? É previdência. Não pode, tá? Não pode. E vocês vão ver que eu tô certo. E aí eu quero convidá-los, tá? A leitura do Estatuto da PM e do Bombeiro, tá? Vamos fazer aqui uma interpretação sistemática para vocês entenderem o problema, tá? Então, de fato, camarada, isso não é promoção, tá? E aí você tem que deixar seu joelhinho doer, cara, para poder entender, tá? Essa interpretação sistemática do direito militar, para você entender que o cara, de fato, tem que subir, tá? Tem que ser promovido. E não é uma promoção, tá? Mas é algo que está dentro do desdobramento natural dessa situação sui generis, que é o militar da reserva remunerada. Porque ele está no banco, ele não foi embora, tá? Então, como é que faz se o cara volta? Então, isso aqui você pensa, tá? Mas aí, meu Deus do céu, né? É meu gozo pessoal, né? Eu não deixo o joelhinho doer para estudar, né? Porque eu sei tudo, né? Eu sei tudo aqui eu ouvi de um oficial, né? Aqui a gente não aplica nada do exército. Meu Deus, o que é isso? Vergonha. Vergonha. Aqui a gente não aplica nada do exército. Não aplica não, pô? Não aplica não, cara? Eu gostaria que não aplicasse, né? Falácia, né? Eu gostaria que não aplicasse, né? Mas aplica pra caramba. É só o que aplica, pô. E de 2017 pra frente, né? Tudão, pô. Eu vou abrir pra vocês, Ministério Público, esse código, tá? De incêndio, enfim, do Braga Neto, tá? Pra vocês entenderem a gravidade disso, tá? Faz esse código, tá? De incêndio, tá? Que loucura é essa, hein? Depois não entende esses problemas aí pra liberação de... Vai falar vídeo dela. Depois não entende aí, tá? Esse montão de coisa que acontece aí, tá? Em relação à liberação, né, de empresas. O que é isso, hein, cara? O que é isso, Ministério Público? É isso aqui, ó. É o decreto 42, tá? Teodoro faz isso não, Theo? É, cara. A gente tem um decreto aqui, tá, MP? MP? A gente tem um decreto, tá? É o interventor governador, tá? É o interventor governador. É a mesma lógica da ditadura, tá? Fizeram a mesma coisa, tá? E tá aplicando esse troço, hein? E tá aplicando esse troço e nós quase perdemos, cara, a taxa de incêndio por causa disso aqui, ó. E tantas outras coisas mais, tá? Que ousadia, cara. A Alerj permitiu que isso aqui acontecesse, porque tava todo mundo juntinho. Só que deu ruim o Lula lá, né? O Lula lá ganhou, né? E aí, era ou não era um projeto de golpe? Ô, meu camarada, olha a quantidade de dinheiro nisso aqui, tá? Só que isso não representa o Corpo de Bombeiros, tá? É, cara, porque olha a situação aqui, tá? Senta e leia, tá? 57 páginas, tá? Decreto 42, tá? De 17 de dezembro de 2018, é vergonha na cara o que falta. Leia, cara, isso aqui, o que significa isso, Alerj? O que significa isso, cara? Decreto 42 de 17 de dezembro de 2018 regulamenta o decreto, cara, 247 de 21 de julho de 75, cara, regulamentando interventor militar general de serviço ativo, cara. Regulamentando, cara, um decreto de 75, cara. E o que gera violência é impunidade? Que isso, cara? Que isso, cara? Nunca vai acabar a violência, porque a gente tem que ter violência, porque senão a gente não justifica a nossa existência, e é sobre isso, pô. Ele regulamenta, tá? Sobre Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, cara, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Entendam, tá? Vamos ler a Lei Complementar 95 de 98 para ver se ele pode fazer isso aqui, cara. Caramba, o que é isso? Tanto a forma de fazer o troço, tá? Quanto ele não tem legitimidade democrática, cara.
como interventor. Olha o que a doutrina criou, cara. Não é normal, pô. Ah, que é normal, cara? Como é que faz agora aqui, cara? Porque essa besteirinha ficou no Rio de Janeiro, tá todo mundo que defende, né? E achava normal o interventor vir pro Rio de Janeiro, militar serviço ativo, cara. Deram um balão na Constituição, cara, federal, pô. Deram um balão na Constituição Federal, pô. Mas não vive a violência que nós vivemos aqui, cara. Indignado, pô. Indignado, tá? Não vive a situação que o Teodoro vive aqui, ó, ainda de sacanagemzinha no Tribunal de Contas comigo, pô. Tô, de verdade, tô escrevendo pra caramba, tá? É isso, cara. Interventor federal, cara, veio aqui e faz isso, e vocês aí não viram não, Nalerj? Ah, não, Teodoro, a gente não é. Comandante-geral dos bombeiros, todo mundo aqui, cara. O que significa isso, cara? Você tem, ó, o interventor na área de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, cara. Isso já é um problema, cara, porque a intervenção, cara, você tem que estudar sobre isso, pra você entender o que é uma intervenção, cara. Você flexibiliza a autonomia do ente federativo. E não é só na segurança, é tudão, pô. Afasta o governador e o camarada interventor em... Que isso, cara? E todo mundo viu, cara. Então não tava todo mundo junto? É isso, pô. E agora tem que brigar os amigos dentro de casa. MP brigar com a procuradoria, porque um tem que acusar o outro e falar do outro, e é vocês aí, pô. É isso. Porque vejam as manifestações do MP de 2017 pra frente, da Procuradoria do Estado, todo mundo junto, pô. E a gente tá se lascando, cara. E eu provo, pô. Eu não sou otário, eu provo, pô. Cansado, cara. Cansado. Desprestígio, cansado, pô. Cansado, pô. De conversinha, cansado, pô. O cara se auto-intitula, né? O poder, né? Caramba, cara. Pra quê, cara? Se a gente elege pra isso aqui, ó. No uso de suas atribuições constitucionais e legais. General, militar, serviço ativo, cara. Que lhe conferem o artigo 34, inciso 3º. Vamos ver, cara, o que ele veio fazer, qual foi a hipótese, porque a hipótese de intervenção é que vai falar o que ele pode fazer. Ninguém controlou nada, pô. Ninguém controlou nada. Não julgaram nem a DIN, cara, do PSOL, pô, no dia da morte da Marielle Franco, pô. Ah, por favor, cara. Theo, para falar vídeo aí, Theo. É, cara. É, pô. Meu Deus, o que é isso, cara? Aí citou o 34 da Constituição Federal, inciso 3º, tá? Artigo 3º do Decreto Presidencial Michel Temer, tá? 9.288 de 16 de fevereiro, tá? Fevereiro de 2018. E o artigo, cara, 145 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, cara. Que ousadia, considerando o disposto no artigo 183, que ousadia, cara. Vai ler o que é. E o decreto de 75. E aí o que a gente faz, né, cara? Tem essas situações horríveis, né? E depois é que todo mundo vai ver que é isso, cara. Olha a importância disso aqui, cara. Quem tá fazendo isso? Aí você tem isso aqui, você tem uma série de coisas e fala, caramba, é sobre isso, pô, e quase perdemos a taxa de incêndio, tá? Por conta disso aqui, porque fica demais, tá? A ganância é muito grande, pô. E o controle, tem que controlar, tá? E é o MP que tem que controlar isso aqui, pô. É isso, tá? Eu vi um decreto de 2015, cara, que flexibilizou sensivelmente aqui. Eu sou bombeiro militar, tá? Sargento bombeiro reformado e eu posso falar, tá? É sentar aqui e papirar e eu digo onde tá tudão, tá? É isso, tá? Epa, Teodoro, tem um decreto muito legal, tá? De 2015, vai lá ler, cara. Senta aí, deixa teu joelho doer. Vai ler o decreto de 2015 que teve aqui, cara, pra você entender, tá? Não tem flexibilizar nada não, meu camarada. Tem que entender direitinho o que é o que aqui, tá? É porque a segurança do Estado depende disso aqui, tá? E das pessoas, tá? É porque depois, né? E depois que dá ruim, tem que ir com fardamento tem que ir sem fardamento, comandante dos bombeiros, tá? Quando tiver um desastre natural, uma coisa assim, não tem que ir fardado de bombeiro, comandante geral. Tem que ir como secretário de Estado de Defesa Civil. E a população tem que ir em cima dele. É isso. Não tem que ir como comandante não, pô. Porque ali não é o comandante geral, ali é o secretário que tem que evitar que isso aconteça.
E quem controla, ele se controla como coronel comandante, como... Epa, pessoal, vocês aí do TCE, tá? Tribunal de Contas. Quando chega todo o documento assinado por ele, tá? Comandante-geral, esse secretário de Tarefa Civil e comandante-geral. Ali, pelo amor de Deus, cara. E acumulação ilícita. E vocês não fazem nada. E quer revisar reforma? O que é isso aqui, gente? Não, olha só. O que vocês estão arrumando aqui, cara? Não, peraí. O que é isso aqui, cara? Pessoal, o que houve? O que tá acontecendo, pessoal? Não, cara. Vou nem botar mão nisso, não, cara. O que é isso? O MP, aqui, ó. Chegou esse troço aqui, cara. Muito estranho isso aqui, tá? Mandando vir pra cá pra avaliar gratificação aqui, militar. Pera aí, cara. É isso, tá? Mas não, né? Todo mundo juntinho, né? Vamos ver, pô. É isso, tá? Voltando pra cá, tá, pessoal? E aí você vai lá no Estatuto dos Bombeiros, tá? E no Estatuto da PEMERG. No Estatuto da PEMERG, eu quero que vocês façam a leitura, tá? Pra gente falar dessa questão aí de vocês, de fato, tá? Terem que ter reconhecido ali o que vocês de fato são, né? Graduação no posto, tá? Após esse período de reserva remunerada, tá? Então eu quero que vocês leiam no Estatuto da Polícia Militar o artigo 48. 48 do Estatuto da PEMERG, tá? 48 vai dizer assim, são direitos. Direito é benefício? Não, Teodoro, direito é direito. O direito é favor? É favorzinho? É o tapinha nas costas do Marcelo Dino, o deputado, e o Sargento Portugal, e todo esse camarada que vai lá bater e conversar, e o chegado para dar canetada. É isso aí, policial bombeiro? Teodoro, não, Teodoro, é direito. É direito, tá? Então não tem conversinha. Não tem não, tá? É direito. Então tudo que tá aqui no 48, tá, meu camarada? É direito, tá? Não é favor, é direito, tá? São direitos do policial do mesmo modo, meus camaradas bombeiros, tá? A garantia da patente, tá? Em toda a sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres a ela inerentes quando oficial. Primeiro problema, a gente tem que resolver isso aqui, tá? Mas vou avançar. Nos termos da legislação específica. Teodoro, legislação específica aí, ou inteligente? Inteligente. Dá um voo no artigo 13, parágrafo 4º. Teodoro, para falar vida! 13, parágrafo 4º, tá? Artigo 13, parágrafo 4º, tá? Da Constituição de 67, tá? 67, tá? Alterada em 69, tá? Vai lá olhar pra tu ver. O inteligente, vai lá. O sabichão, que faz resolução, vai lá ver. Lá vai dizer, né, que a intervenção do próprio presidente nos estados, tá? Do país, né? Ditadura, tá? E vai falar que você aí, policial e bombeiro, em 68 essa alteração, tá? É em 68, tá? A alteração foi feita na Constituição 67, tá? Então teve uma emenda em 68, se não me engano, tá? Que alterou esse artigo 13, parágrafo 4º, tá? O 13, parágrafo 4º tá onde? Teodoro, o 13, parágrafo 4º, tá lá na Lei 250, que é a Lei de Organização Básica. É a base da Lei de Organização Básica. É o artigo 13, parágrafo 4º, tá? Da Constituição de 69. Vai lá olhar. Depois tu tira tuas conclusões aí, o esperto. Tira lá, vai lá olhar. 13, parágrafo 4º. Vai dizer que você, policial e bombeiro, não pode ganhar mais do que o cara da Força Armada. Isso veio em 68, tá? E a gente teve uma coisa chamada Constituição Federal, tá? Em 88, tá? Que vai trazer o artigo 18 e tudo mundo tem direito, tá? E vamos ver aí o que tá vendo. Olha quanta coisa. Cara, tem que pegar toda a legislação da PM do bombeiro, fazer assim, ó, e ver o que vai dar, cara. Porque, meu Deus do céu, tem que mudar tudo. Então não é justiça, é mudar a lei, cara. E não é uma não, é uma centena de leis. Olha a Constituição que eu vou fazer, só por conta de falar, pessoal, aí vocês têm que botar lá no bombeiro, na PM, tá? O que o camarada tá? É só pra falar isso, pra vocês entenderem como o troço é sinistro. É isso. A doutrina falsa, Teodoro Chagas. A doutrina falsa. São direitos dos policiais militares, artigo 48, tá?
o segundo aqui, tá? Isso aqui é o que faz isso aí, tá? Tá certo, pessoal? O problema de vocês, tá aqui no artigo 42, esse pessoal aí, militares, né, que quando vão embora para reserva não conseguem colocar lá que o cara é segundo-tenente, que o cara é primeiro-tenente, que o cara é subtenente, não consegue, a base é aqui e vem para cá, tá? Eu vou te mostrar. 48, inciso 2º. A percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Cara, olha essas palavras, tá? Grau hierárquico superior, tá? Ou melhoria da mesma. Olha isso. A percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou a melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, contar mais de 30 anos de serviço e nos casos previstos no item 1 do inciso 2º e inciso 3º do artigo 96. Primeiro ponto, tá? Primeiro ponto. Essa previsão é o seguinte, ó, o cara, ele é subtenente e ele tem 30 anos e ele vai embora para casa, mas o cara tem 58 anos. O cara tem 58 anos e ele pode retornar, ele pode ser convocado ou mobilizado. E aí vocês vão lá e alteram a legislação sem pensar. E vocês aumentam o tempo para que o cara saia da reserva remunerada e seja reformado por idade. E olha o que vocês causam no Estatuto da PM e no Bombeiro. Porque aí você fala isso, né? Vamos aumentar, Teodoro. Vai ficar velhinho, né? Reserva remunerada, sentadinho no banco de reserva, né? Olhando os camaradas jogar. E o que fazer com isso aqui? Porque aqui é o seguinte, ó. Presta atenção aqui. Então você tem a percepção, é direito, tá? Percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Então o cara tá na reserva, o cara tá na ativa, tá? E ele vai pra reserva. Nesse momento aqui, tá? Cabe pra ele, tá? A percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. E onde está o conceito normativo de grau hierárquico superior, cara? Teodoro não faz isso, Theo não faz isso, Theo. É o que vocês estão arrumando porque não quer chegar ali, né? E colocar o que de fato o cara é, cara. Meu Deus, não faça isso. Caramba, o que significa isso, cara? Porque entenda, né, cara? A gente tem, né, que cumprir o que está na lei, cara. E você tem que olhar, né, o que seria o grau hierárquico superior, pô. Teodoro, não faça isso, tá? Problema seu, cara. Todo mundo quer falar sobre direito, pô, também quero, pô. Só que eu, Teodoro, né, cara, eu vou fazer o que todo mundo deveria fazer, que não faz e quer ficar chateadinho comigo. Não, cara, eu vou fazer a interpretação, né, que melhor atenda ao interesse do camarada. Teodoro, faz isso não, Theo. Cara. É isso, tá? É isso, tá? Aí aqui você vai dizer lá no artigo 106, né? Parágrafo 2º. Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato. É o imediato, superior, né? Olha a loucura que vocês criam. Eu adoro, Não, tem o superior, né? Então o cara é sub, ele vai a segundo tenente, tá? E o imediato é o quê? Olha o que vocês estão arrumando, cara. É isso, cara. É tomada de território. Sacanearam bastante já a PM e o bombeiro, agora a gente tem que ir lá pegar o que é nosso. Pacificamente, tá? Cara, porque a lei te assegura, tá? Não tem mimimi, nem bater panela, nem fazer passeata, não, tá? É a lei que te manda fazer, pô. Teodoro, não faz isso não, Theo. Que fazer isso aqui? Porque isso é o certo, tá, cara? E por que isso, meu camarada? Aí aqui, por exemplo, o cara é terceiro, o cara é soldado. Não nesse caso porque o cara é reserva. Vamos aqui, o cara é subtenente. Então, isso aqui seria primeiro tenente, tá? É isso, tá? Rapaz, estão arrumando aí, tá? Porque é isso, pô. E o camarada que ficar de muito mimimi é porque o cara não é raiz, pô. Porque senão o cara tá do lado dos outros lá. Porque senão é isso aqui, pô. E eles que se virem na procuradoria, tá? Pra desconstruir o que o Teodoro tá dizendo, pô.
São eles que têm que se virar, pô. Porque a gente tinha que ter, tá? No CBMERG e na PEMERG, a nossa assessoria jurídica para brigar com a Procuradoria do Estado. E não o que acontece hoje, pô. Teodoro, é isso, pô. É isso, tá? Aí você tem esse artigo aqui, tá? Que vai falar isso, o grau hierárquico superior. Tudo bem, mas aí vamos considerar que o camarada é subtenente. Teodoro, o cara é sub, já tá com mais de 30 anos, né? E o que fazer com o que vocês fizeram aí agora? 35 anos. O que faz aqui? Vocês não mudaram o estatuto. Porque não pode mudar e vocês sabem que não pode. Então o tempo de serviço é 30 anos. É 30 anos, tá? Porque a Lei 9.537, meu camarada policial e bombeiro, é inconstitucional, tá? Então a previsão que tá valendo é essa aqui, tá? 30 anos. Vá ser feliz, é isso. 30 anos. Porque a Lei 9.537, tá? É inconstitucional, cara. Porque ela não seguiu a formalidade, tá? De uma lei complementar. De uma lei complementar. Não é o que tá dentro, a gente nem chega a discutir o que eles fizeram em 2021, tá? O que a gente discute é a casquinha, tá? Que tá toda podre. É isso, tá? Então o que vale, Theo? O que vale é isso aqui, tá? Só que é muito interessante estudar o Estatuto da PEMERG, tá? Por quê, cara? Porque olha o inciso segundo. Foi alterado em 90, em 94. Meu Deus, Teodoro. E por que alterou, cara? Dá teu corre aí, pô. Vai lá ler, cara. Pra você entender o que aconteceu aqui. Porque essas previsões, elas foram alteradas nessa remissão que eles fazem aqui pro artigo 96, pro artigo 95, porque fala de oficial superior coronel. É pra tá bom pra todo mundo, cara. Eu quero mais que os caras sejam felizes, mas sacanear a gente, não, pô. Peraí, cara. Peraí. Pega, faz a lei, Alerj, e faz audiência pública com a lei feita. E chama a galera e me chama, tá? Eu não sou agressivo, tá? Mas eu não vou parar de falar, tá? Ah, não, cara. Sou estudioso, tá? Já manda pra mim a lei pronta, tá? Pra poder sentar e fazer as minhas anotações, tá? Fazer as minhas anotações, tá? Fazer as minhas anotações para participar da audiência pública. Falar, aqui nessa lei, essa vírgula não pode estar aqui, tá? E aqui é assim, é a minha forma de entender e vamos ver o que vai dar. É isso, tá? Aí você entende aí, doutores, que não é advogados, que não é a pessoa, mas a lei, é isso, pô. É a lei, cara. É a lei, tá? Vai lá no 96 para você entender o que é isso. Caramba, que sacanagem, cara. Olha o inciso terceiro aqui, cara, alterado. E aí, olha o que tá acontecendo. Então, se eu digo para vocês que a gente tem uma Constituição do Estado de 5 de outubro de 89. 5 de outubro de 89, tá? E ela vai dizer no seu artigo 118, parágrafo único, inciso 9, Teodoro tá chato, Teodoro chato. Teodoro chato. Artigo 118, parágrafo único, inciso 9, vai dizer que é lei complementar. O que significa isso, tá? Porque a ADIM foi em 95, tá? E o que são essas alterações dentro do Estatuto da PEMERG, tá? Em 90, 94, tá? E 93, tá? Aqui, ó. Quando vocês veem o Estatuto todo sacaneado, é porque tá melhorando a condição da alta cúpula. E os pombos, que só quem gosta, as praças só gostam dos pombos, tá? E o pessoal oficial aí de baixa patente, ou que é mais que não participa, é isso aqui, pô. Quando você vê todo machucado assim, é pra poder atender o interesse dessas pessoas, cara. Que você que se lasque, você que se vire. É isso, tá? Então é direito do cara, pô. E aí, por que nesse contexto, então você tem essa previsão, né? E aí, olha que interessante quando você estuda direito militar. E aí você tem o 48. Aí vai dizer assim, ó. A percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma. Por que melhoria da mesma, Theo? Cara, porque o cara, quando ele volta, mobilizado ou convocado, ele volta a contar tempo. Tem que rever tudão do cara, pô. Por quê? Porque é uma situação sui generis, que um servidor civil não tem e que a procuradoria não consegue entender. Porque é outra vibe, pô. Então não dá pra misturar. Então o cara volta, mas ele não foi de vez não, tá, ô procuradoria? Ele volta mesmo, porque ele não foi de vez, tá? Quem vai de vez é Teodoro. Reforma por idade ou doença.
Mas reserva remunerada, o camarada está no banco de reserva, ele não foi embora em definitivo, então ele pode sim voltar e tem que contar, e essa é a essência do estatuto da PM e do bombeiro, tá? Então tem que fazer, não tem jeito. E por que isso acontece, né, cara? Porque, então aqui vocês entenderam, tá? Então grau hierárquico superior, tá? É o camarada que tá e vai embora. E a melhoria da mesma é quando o cara tá em casa já, na reserva remunerada, reserva não rompeu o vínculo, o reserva remunerada, a diferença é que o reserva remunerada ele não rompe o vínculo, em definitivo, tá? Mas a reforma sim. Então ele pode voltar. E quando isso acontece, a própria previsão no código diz que tem que recontar tudão, pô. Teodoro, cara, é isso, pô. E aí, Theo, e aí que o que fazer, né? Porque o código é todo pensado, tá? A legislação militar é toda pensada, tá? Porque nós temos uma coisa que todo mundo gosta, chamada hierarquia e disciplina, tá? Mas é só pra sacanear e fazer o R quero. É isso. Vai ficar bom. No final, o pessoal vai ficar meio assim agora, tá? Mas depois no final vai dar tudo bom, tá? Fica calma aí, tá? Que o barco enverga, né? Mas Deus tá dentro do barco, tá, cara? Não tenha medo não, tá, ô Pedro? Ô Pedro, tenha medo não, tá? Tenha medo não que o negócio vai envergar assim, né? Meu Deus, Theo, vai a pique, vai não, cara, porque Deus tá dentro do barco, tá? Não tenha medo, tá? Que vai envergar, né? Mas não vai quebrar não, tá? E depois vai ficar todo mundo bem, tá? Calmaria, e é isso, pô. É só balançar a roseira, tá? Arrumar as coisas e depois todo mundo com as suas correrias de novo, tá? Mas essa sacanagem aqui, essa e tantas outras, não mais. Não se depender de mim, tá? É legislação e eu quero ver, tá? Porque não é o juiz que resolve isso, tá? É a LERJ, governador do estado, MP, comandantes, é isso, tá? É isso, tá? E aí você tem toda essa situação. E aí por que isso acontece, cara? Porque justamente você pensa, né? Então, peraí, cara. E aí, olha o que vocês fazem. Aí vocês vão lá e mexem, por exemplo, tá? Na transferência para reserva remunerada ex officio. Teodoro. E aí vocês mexem, por exemplo, no tempo para poder falar de reforma por idade. O que fazer com isso aqui? Porque tá tudo arrumado, cara. Tá tudo arrumado. Para dizer o seguinte, ó. Tá, então o camarada, ele tá com 58 anos, né? Tá com 58 anos, mas a gente tem hierarquia e disciplina, certo? É isso. E aí, tudo bem, cara. Então você, segundo tenente. Tamo junto, meu camarada. Segundo tenente aí, você vai ganhar essa remuneração e a tua identidade segundo tenente, você é segundo tenente. Por quê, cara? Porque tu foi embora e você tem 60 anos. E tem um camaradinha lá que é bom de caneta e o cara entrou em 2008. E o cara hoje já é sub. Mas o cara tem pouco tempo de ser emerge. E aí é o lapso mínimo ali, né, cara? Para que se você precise voltar, você ainda continue superior e hierárquico desse camarada. Não fala isso, vai dar ruim, É isso. Que lindo, né, cara? Mas é isso. É isso, cara. É isso, tá? É isso. Porque aí você é sub junto com o camarada lá. Tá? Você é sub junto com ele. Só que o cara entrou em 2008 e você é sub, mas você, né, o cara foi caneta, o cara, nós temos esse caso aí, 2008, tá? No CBMERG. O pessoal que tá vendo vai entender. E aí esse camaradinha, ele é 2008, por exemplo. Olha quanto tempo ele tem de corpo de bombeiros. O cara já é sub. Bom de caneta, foi lá, passou. O cara já é sub, pô. E aí o que acontece se o camarada já tá no finalzinho da carreira, cara, e o camarada já é sub? E aí esse camarada que é mais antigo vai embora, porque já tem muito tempo de corpo de bombeiro, vai embora para casa. Quando ele vai, ele tem que ser promovido. Não é uma promoção. E isso aqui, cara, é como se fosse um... É difícil até explicar isso, cara, é porque é como se... É um efeito, né? Para você garantir essa base, né, de hierarquia e disciplina. Porque o camarada vai embora para casa, mas se ele voltar, como é que fica? Porque esse que está aqui, com certeza, já vai ter subido. Então, você quando faz isso, você tenta amenizar essa consequência deletéria, essa consequência ruim de você ir embora para casa e você voltar e encontrar o camarada e você quebra a hierarquia, porque o cara era subordinado, passa a ter seu superior, pô.
Meu Deus, não é difícil entender, cara. Não é, pô. E é isso. Essas são as peculiaridades, tá? Do direito militar, do militar, que estão, tá? Lá no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10. As condições peculiares, né? É uma condição peculiar essa questão da reserva remunerada. E por isso que você tem que dar o dinheiro, tá? E não é como vocês estão fazendo, tá? É tudo no soldo. Tudo juntão, tá? Teodoro, é outra patifaria, tá? É tudo junto, tá? E aí você tem que fazer isso, cara, e você tem que dar a ele, de fato, o reconhecimento dessa condição de primeiro tenente, de segundo tenente. Por isso, pô. E a identidade, cara, é isso, pô. É isso, cara. Você tem que fazer isso. Porque aí se o cara precisar voltar, você ameniza as consequências. O certo é não voltar, tá? O certo é não voltar, tá? O certo é não voltar. E aí o cara fica além do tempo, vocês não deixam o cara fazer o curso. Meu Deus, isso é uma quebra da hierarquia. Vocês não deixam o cara ser promovido, cara. Se o cara for lá já cumpriu, né? E continua. Não pode, porque vocês estão ferindo a hierarquia e disciplina, cara. Gente, desesperador, cara. Então tem que ser, pô. Teodoro, cara. Então por isso aqui você tem que dar, né, para além da percepção de remuneração correspondente agora ao hierárquico, a carteira e reconhecer ele como esse grau hierárquico superior, cara. Tem que ser, para você não quebrar a hierarquia. E também, não quebrar, e nesse contexto, né, aí você vai dizer que é promoção, mas aí você tem que entender, cara, que você tem 2 artigos que falam de coisas distintas. Teodoro Marlá está dizendo no artigo 50 e pouco, Theo, que não pode promover para efeito de reserva remunerada. Meu Deus, mas são situações distintas. São situações distintas, cara. Você tem que entender, né, como que isso pode ser feito. Então você tem que entender, por exemplo, o tempo de contribuição que o cara tem. Teodoro, mas ele vai, mas daqui a 1 ano o cara já vai para a reserva e já vai reformar. Pô, é diferente, cara. Mas aqui não, cara. Porque você fere a hierarquia de disciplina se você faz isso. Então você tem que dar. Porque é uma forma, né, de você garantir, né, um tempo mínimo ali. Então o cara foi embora sub, mas aí recebendo como segundo tenente, primeiro tenente. Não sei ali como é que tá. Mas eu não sei o que eles estão fazendo. Eu mandaria para casa, tá? Eu, bombeiro militar, tá? Sargento bombeiro, que quero o melhor do meu irmão, camarada bombeiro. Essa parada aqui, tá? É o subtenente, vai lá na forma lá daquele artigo que eu li para vocês, tá? Então é sub, ele vai como primeiro tenente, tá? É isso. Teodoro. Primeiro tenente, tá? Esse camarada tá arrumando aí não, mas é isso, tá? Primeiro tenente, tá? E a identidade do cara, primeiro tenente, tá? Cara. E a sociedade paga por isso, tá? Porque ele é o único servidor da República que tem essa situação, pô. Porque todo mundo quando cumpre vai embora e acabou. Ele não, cara. Ele tá na reserva remunerada, ele não foi embora, tá? Então tem que interpretar tudo sob essa ótica. O cara não foi embora, pô. O cara tá no banco de reserva, ele não foi embora. E é isso. Então você tem que fazer toda essa interpretação para poder entender. E mais, tá? Quer entrar na discussão? Então tem que dar identidade pro cara, tá? Tem que dar, tá? Tem que dar, e aí faz o Teodoro estudar. O Teodoro estuda, tá? Então eu falei para vocês, tá? Que o estatuto, bem feito, tá? Agora eu vou falar aqui, tá? O Estatuto dos Bombeiros é de 85. E o Estatuto da PEMERG é de 81, tá? E o que fazer com isso? Nós temos uma lei do efetivo, uma lei que não é filha biológica, tá? Do Estatuto do Bombeiro de 85 e do Estatuto da PM de 81. E o que fazer com isso? Vamos perguntar, tá? Tudo é mentiroso. O que fazer se você tem conceito normativo diferente? E não tem essa de, porque é lei especial. Não é uma lei especial. Porque ela é anterior ao Estatuto dos Bombeiros e ao Estatuto da PM. Então não vem com essa, tá? Tem que ressignificá-la bonitinha. 279 de 79, tá? E aí, olha a situação que a LERJ cria pra gente, bombeiro e policiais. Doa quem doer. Teodoro, para, Theo. Não vou parar não, tô cansado.
Vou parar não, pô. Vou parar não, tá? Chega. Chega. Leiam a Lei 279, tá? A 279 de 79, ela tá de conformidade, tá? Com o Estatuto da PM de 75 e do Bombeiro de 75. O que fazer? Vamos perguntar pro Ministério Público, pro TJ, pra todo mundo, tá? É uma justiça não, tá? Ela vai chamar a cooperação judiciária, tá? E é o MP, Defensoria e todo mundo junto. É isso, tá? É, cara, porque senão suspende o conflito, tá? E é um montão de recurso, um montão de coisa, tá? Não, tá? Isso aqui tem que ser resolvido, tá? Não querem desburocratizar? Eu convoco. Vamos burocratizar, tá? Vamos pro desenrolo. Vamos pro desenrolo, tá? Essa 279, tá? De 26 de novembro de 79, ela tem relação direta, ela guarda fundamento de existência, tá? No Estatuto da PEMERG de 75 e no Estatuto do Bombeiro de 75. E aí você tem o Estatuto da PEMERG de 81 e depois só em 85 dos bombeiros. Tem diferença, por exemplo, nessa questão aí. Leiam o mesmo artigo que eu li para vocês em relação aos bombeiros. O 45 fala sobre direitos no bombeiro. Leia o 45, inciso 2º, para você ver a diferença que tá do Estatuto da PM, cara. Não pode existir isso. Na Força Armada é um estatuto só. No bombeiro são dois, no estado do Rio de Janeiro são 2 e uma lei de remuneração, cara. E o que eles fazem, os covardões, né? Vão lá e criam a Lei 9.537 de 2021 inconstitucional, porque é uma lei ordinária, não pode. Então, nada que ela trouxe serve, tá? Inclusive, tá? O tempo de contribuição. O que fazer com isso, Teodoro? Grupo de estudo, pessoal. Só que ela aqui vai trazer, tá? A previsão aqui do que seria efetivo serviço. Teodoro, não faça isso, Theo. Artigo 2º, tá, sabichão? Artigo 2º, tá? Doutrina falsa Teodoro Chagas. Artigo 2º, tá? Inciso 7. Lê aí. Efetivo serviço, tá? Para os efeitos desta lei, lei de remuneração, tá? Esse Frankenstein aqui, tá? Lei 279 de 79, está em 2025, Alerj. Isso aqui é de 79, tá? E aí você tem, ó, efetivo serviço para a lei de remuneração, tá? Real desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência, serviço ou atividade inerente à corporação pelo PM ou pelo bombeiro em serviço ativo. Teodoro E aí mais um convite, tá, pessoal? Pra vocês entenderem, tá? Porque nesse momento aqui, você conseguia acumular cargo, tá? Então você era militar e ir embora para casa. Você podia voltar e acumular cargo em comissão, coisa que hoje você não pode fazer. Porque nós temos o artigo 37, inciso 16 da Constituição, tá? Só que se você colocar na Constituição Federal de 69, escreve aí, cara, Constituição Federal, tá? Porque a legislação foi feita para caber militar no governo. E eles estão usando até hoje. É isso. E tem um montão de besteirinha para trás aí. E a gente tem que ir lá pegar tudão e resolver, pô. Porque isso aqui não pode acontecer, cara. Vou dar o artigo aqui para vocês, tá? Da Constituição de 69, que o outro coronel lá falou que não usa nada, né? De militar. Aqui a gente não usa nada de Força Armada. Aqui a gente não usa nada de Força Armada, tá? Quem sabe somos nós, tá? E você não sabe nada, tá, Teodoro? Porque eu dou aula, eu sou bacharel, mas eu dou aula, eu faço tudo, eu participo da comissão de direito militar da UAB, eu faço tudo, Teodoro, Eu faço tudo, tá? Eu faço tudo, dou aula, do curso, dou tudo. Eu sei tudo, tal. É isso, tá? Agora tem que me aturar. Que delay, né, cara? Tem que me aturar, pô. Abram aí, tá? Constituição Federal, tá? De 69, cara. Aqui foi onde eu falei, né? Que eles criaram aquela beiradinha, tá? Aí vai dizer assim, o que eles criaram, né? Não podendo, artigo 13, tá? Parágrafo 4º mesmo. Não podendo seus postos, PM e bombeiro, não podendo seus postos ou graduações ter remuneração superior à fixada para os postos de graduação correspondentes no Exército. Mais um problema, tá? Teu pai pela vida, para teu pela vida, vai pela vida,
É isso, tá? É a discriminação, é as sacanagens. Aí causa isso aqui, porque eu vou pro quarto, né? Eu vou curar as minhas feridas, né? E depois vocês têm que aturar. É isso. É isso, tá? Vamos ler a Constituição 69, cara, quando fala de Força Armada. Aí tu vai lá no artigo 9, porque o pessoal não gosta muito de ler, tá? Pessoal aí que gosta não, tá? Mas aí eu vou te convidar. Artigo 93, tá? Pra não dar trabalho de procurar, né? Artigo 93 da Constituição Federal de 69, tá, cara? Aí tu dá teu corre lá, no parágrafo 9º. Eu adoro fazer isso não, tá? Lê o 8º e o 9º, pra você entender, tá? Porque o Estatuto dos Bombeiros tem essa previsão de cargo, de não sei o quê, e eles querem acumular, eles querem fazer tudo. É aqui, ó. Mas é de 69, tá? Não é de 88. Vai dizer assim, tá? A proibição de acumular provento de inatividade não se aplicará aos militares da reserva e aos reformados quanto ao exercício de mandato eletivo, quanto ao de função de magistério ou de cargo em comissão, ou quanto ao contrato para prestação de serviços técnicos ou especializados. E aí foi onde eu li um parecer da Procuradoria, tá? E o parâmetro era aqui, tá? Porque o que eu li no parecer, cara, que delay, hein? E o que fazer com esse ser humano desse parecer de 2005 aí da Procuradoria do Estado? Quando fala de acumulação, porque eu acho que o Procurador do Estado não viu, tá? E o parâmetro de controle, cara, era a Constituição 69, hein? Era a Constituição 69, hein, cara? E aqui o cara magistério, o cara pode, tá? Teodoro, o cara pode, tá? Porque a situação ali que eu li, tá? É antes da Constituição de 88, tá? O que fazer com isso? O que fazer com esse artigo aqui, o que fazer, tá? Com esse parecer que eu vou ler pra vocês aqui, tá? Eu vou ler pra vocês o parecer, tá? Que fala sobre acumulação de provento de inatividade e tal, magistério, pessoal da saúde. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, pô, artigo 93, parágrafo 9º. Cadê o centro de estudos? Cadê o estudo pro centro de estudos, o dinheirão que a gente paga? Cara, cadê o dinheiro, pô? Isso é um absurdo, tá, cara? Porque vocês fizeram um vilipêndio, porque vocês confrontaram diretamente, tá? A lei que cuida das leis, tá? Que é a Lei Complementar 95 de 98, cara. Porque ela é clara, tá? Astutos, é isso, cara. É isso, tá? É isso, tá? Pai, desaforo. Teodoro, é isso, tá? Vou contar com a minha astúcia, né? Vou contar com a minha astúcia, tá? Bota aí, cara, a lei 722, tá? Bota aí, Lei de Centro de Estudos da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro. Aí vai abrir uma lei jurássica. Ela é de 80 e pouco, tá? E aí, o que fazer, tá? Vocês alteraram ela, tá? Para ganhar os honorários de sucumbência em 2010. 2010 é depois da Lei Complementar 95 de 98, né? Eu acho que Eu acho que Eu não tô nem falando de moralidade pública, tá? Eu tô falando de lei, tá? Cara. São vícios aqui formais absurdos, tá? Então nós estuda. Ele vai lá ler, cara. Ele vai dizer assim, ó. Como que você faz uma lei, tá? Eu quero que vocês leiam o artigo 7º. Eu acho que é o 7º. Aqui, ó. Teodoro, Então você pode pegar uma lei, cara, que fala do centro de estudos, tá? Que é pra aprimorar, tá? E você vai lá e sorrateiramente no artigo 3º e cria o parágrafo único para dividir os honorários. Eu acho que não, tá? Porque a lei, ela tem uma finalidade, tá? A lei, ela tem uma finalidade. Você não pode fazer o que vocês fizeram. É inconstitucional, imoral, ilegal e tudo que vocês imaginarem. Não pode, pô. Artigo 7º, tá? Da Lei Complementar 95 de 98. Vai dizer assim, ó. O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei, tá? E o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios, olha isso. Inciso 1º do artigo 7º, tá?
excetuadas as codificações, tá? Cada lei tratará de um único objeto. O objeto da Lei 722, tá? É centro de estudos, tá? Não é repartição de honorários, tá? Não é não. Rateio de honorários, não, tá? Não é não. O que vocês fizeram em 2010. É isso. A lei, inciso segundo, tá? A lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, tá? Afinidade, tá? Pertinência, tá? Ou conexão. Repartição de honorários de sucumbência devidos à fazenda pública. Aí o camarada ganha em um mês, tá? A repartição lá do honorário que eu mostrei pra vocês, né? 90 mil, 80 mil, 100 mil, meu Deus! E o camarada toma ali um tiro no peito, aí o policial morre, né, cara? Que covardia, né, cara? O cara toma um tiro aí e morre, né, cara? Violência louca, né? E o camarada ganha a família 100 mil, vergonha, cara. O cara reparte honorários em um ano, eu mostrei ali pra vocês, tá? Tem outros valores menores, mas os maiores que eu vi foram 4 pagamentos que eu vi ali, cara. Calcula isso, cara. E o cara morre, toma um tiro policial, cara. Aqueles bombeiros que morreram naquele incêndio há pouco tempo aqui no centro do Rio, cara. Quanto que a família recebeu, cara? Caramba, o que é isso, cara? Meu Deus, o que é isso, cara? Muito triste ver isso, tá? Muito mesmo. Tô indignado, pô. Indignado, tá? Não pode, pô. Não pode. Ainda que a OAB esteja apoiando isso, não pode, pô. Não pode. Não pode, tá? No R200, pessoal, em relação a você fazer aquela definição que eu falei, tá? Sobre legislação específica e legislação peculiar, leiam o R200, tá? Em relação aos bombeiros, olha que loucura, o R200 é o decreto que regulamenta o decreto 66769. Então você tem o famigerado e tem o filho do famigerado. Então você tem o 66769 e você tem esse decreto aqui, tá? 88777 de 83, é o R200. Só que esse R200, astuto, é em relação aos bombeiros, tá? Porque a ideia da legislação da PM de 81 não é esse aqui, porque esse aqui nasceu em 83, tá? E o Estatuto dos Bombeiros de 85. Mas a PM é de 81, o Estatuto. Então, para a PM, essa ideia do Estatuto da PM, você tem que tirar do decreto 66862, do dia 8 de julho de 1970. Para a PM e para o bombeiro, o decreto 88777, de 30 de setembro de 83. Como que pode? Explica para mim, não tem como, pô. Tem que mudar tudo. Tem que pegar os dois estatutos, tem que unir os estatutos, mas não pode ser feito de qualquer jeito, tá? Tem que ter conhecimento jurídico para fazer isso, tem que discutir, cara, porque a vida das pessoas está em jogo, tanto dos policiais quanto da população, pô. Então não é teu gozo, não, tá? Lá no inciso 17, tá? No item 17 desse decreto aí, 88777, artigo 2º, vai trazer os conceitos normativos. Olha que legal. E aí você tira, né, daqui o 17 e o 18. O 17, tá, vai dizer assim, ó, legislação específica, legislação promulgada pela União, toda vez que você lê específica no Estatuto. Legislação promulgada pela União, relativa às polícias militares. Meu Deus, Theo, faz isso não, Theo, E legislação peculiar ou própria, legislação da unidade da federação pertinente à polícia militar. Nem fala de bombeiro aqui, cara. Caramba, vai dar ruim, Theo, E para terminar, tá? Vamos falar sobre tempo efetivo serviço. Então, vocês viram o que é efetivo serviço aqui? É porque eles queriam manter toda essa sacanagem que existe até hoje, que ninguém faz nada. Só que entenda, você aqui tem uma lei de remuneração, tá? E você tem o Estatuto da PM e você tem o Estatuto do Bombeiro, tá? Então, qual é o conceito normativo que vai imperar? O dos estatutos. Porque são leis complementares. Teodoro,
E eu quero que tu leia aí, tá? Vou deixar aqui a dica, tá? Theo, faz isso não, Theo. Vou-me embora, tá? Largar mais essa discórdia aí. Tô com sono, tá? Já tá tarde, tá? E é isso, tá? E vocês aí que se resolva. Vamos resolver, tá? E eu quero que vocês leiam aí, tá? Em relação à polícia militar, o que é, né, efetivo serviço, tá? O efetivo serviço vocês vão extrair, tá? Lá do artigo 130 e pouco. Eu tô me familiarizando com o Estatuto da PM, tá? Mas na polícia militar, tá? Do tempo de serviço começa no artigo 129. Vamos ler, tá? Tempo de serviço, tá? Artigo 131 da PM, tá? Tempo de serviço é o espaço de tempo computado dia a dia entre a data de ingresso e a data limite estabelecida para a contagem, tá? Ou a data do desligamento do serviço ativo, o que eu expliquei no outro vídeo, tá? O conceito de desligamento, tá? Mesmo que tal espaço de tempo seja parcelado, tá? Será também computado como tempo de efetivo serviço. Tempo de efetivo serviço. O tempo de efetivo serviço prestado à Força Armada e mais uma opção. Vocês entendem? É diferente do tempo de serviço que está na lei de remuneração, mas essa aqui ele tem que imperar. E se vocês olharem o tempo de serviço dos bombeiros, ainda está diferente. E o que é a promoção por tempo de serviço? Se eu digo pra você, meu Deus, Theo, não fala no vídeo isso. Se eu falo pra você, cara, que tempo de serviço é essa parada aqui, Teodoro, mas é de efetivo serviço, mas de onde você extraiu esse conceito? Teodoro. E todas as alterações que vocês fizeram. Por exemplo, a alteração que está no Estatuto da PM, tá? No respeitante aqui ao artigo 130, por exemplo, que foi introduzido, tá? Pela lei 2109 de 93. A lei 2109 de 93 vai dizer que é o tempo prestado à corporação. Inconstitucional, tá? Lei 2109 de 93, inconstitucional, cara. Ela trouxe o inciso 3º, tá? O inciso 3º no artigo 130, anos ou tempo de serviço prestado à corporação, não era isso, tá? Então é inconstitucional, não vale, tá? E o 131, parágrafo 4º. Para a contagem do tempo ou dos anos de efetivo serviço prestado à corporação será computado exclusivamente o tempo de serviço prestado à Polícia Militar. Inconstitucional, tá? Então ela também não vai. Adoro, fala do mesmo modo no bombeiro. E é isso, cara. Em relação aos meus camaradas bombeiros, deixa eu dar meu corre aqui, o policiada, vou lá porque eu vou falar com meus camaradas aqui também, pô, o que é isso? Em relação aos meus camaradas bombeiros, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer, tá? Vamos analisar em relação ao pessoal da saúde, tá? Pessoal aí médico, enfermeiro, pessoal aí com nível superior, tá? Eu vou dar a minha contribuição, tá, pessoal? Vocês têm direito, tá? E é isso. Já era para ter lançado meu livro, mas de novo filme, esse pessoal aí da polícia, pessoal da promoção, deu uma atrasada ali, mas eu acho que vai ficar melhor porque eu vou fazer mais considerações ali, porque eu julgo pertinente, tá? Mas eu quero que vocês olhem, tá? Em relação aos bombeiros, eu quero que o pessoal da saúde olhe a partir do artigo 132, tá? Vai falar sobre tempo de serviço, tá? Eu escrevi sobre isso, mas eu vou dar aqui a minha ajuda por vídeo, tá? E é o seguinte, cara. E, de novo, é administrativo, tá, cara? Tem direito. E aí você tem aqui o artigo 135, tá? Anos é a expressão que designa o tempo de efetivo serviço a que se refere o artigo anterior e seus parágrafos. E aqui entra a questão da licença-prêmio e férias. É isso. Aqui entra, tá? E aí você tem o 135, que é anos de serviço, tá? E aí temos aqui o inciso 2º, tá? Inciso 2º, 1 ano para cada 5 anos de tempo de efetivo serviço prestado pelo oficial até que esse acréscimo complete o total de anos de duração normal do curso universitário correspondente, sem superposição a qualquer tempo de serviço militar ou público eventualmente prestado durante a realização deste mesmo curso. Isso aqui tem uma questão histórica, tá?
tem uma questão histórica em relação à atuação do médico, né, no militarismo. Muito interessante essa discussão, tá? Mas vocês têm direito, tá certo? Vocês têm direito, tem que dar esse direito aqui de vocês, tá? Porque aí você vai fazer a questão dos anos de serviço. Então você tem o tempo é diferente de ano. Teodoro, meu Deus, fazem uma confusão danada, cara. E estão lascando o dinheiro de todo mundo, cara. Uma pequena parcelinha que quer interpretar, né, cara? E só pra sacanear todo mundo, cara. E se bobear, ainda vai ficar chateado comigo, cara. Mas é verdade, pô. É isso, cara. É isso. É isso. Aí o código, o Estatuto dos Bombeiros, por exemplo, traz uma previsão, cara, que 180 dias, por exemplo, você conta como um ano de serviço. Esse tempo fictício aí, ô Procuradoria do Estado? Não, cara. Em relação, isso tudo se justifica, cara, em razão da peculiaridade de ser militar, pô, que vocês não entendem. Que vocês não entendem e não respeitam, tá? É isso, cara. Vocês não entendem o que é isso. E contam com o apoio, tá? De bombeiros e policiais militares aí perto de vocês, que ajudam a fazer esse tipo de coisa, cara. Faz comigo que eu quero ver. O que tá vendo aqui? Não, o que é isso aqui, cara? Que loucura é essa, pô? É isso, cara. Não, sacanagem dizer com os polícias aqui não, os bombeiros aqui não, pô. Cara, todo mundo gordão aí e dividindo aí. Não, meu camarada, aqui, o bagulho aqui. Não, cara, ajuda, né, cara? Ajuda, né, cara? Meu Deus, o que é isso, cara? Meu Deus. Olha aqui, pessoal, ó, tá no artigo 136, tá? A fração de tempo igual ou superior a 180 dias será considerada como um ano para todos os efeitos legais. E é isso, tá? Então, tem muita coisa maneira pra gente fazer, tá? Mas a questão aí da poliçada, tá? A minha contribuição, meu camarada, tem que ter a identidade com o que você é de fato, tá? Se é sub, primeiro tenente, tá, cara? Bota bonitão lá, tá? E você vai ficar lá, tá? Recebendo como primeiro, tá? Primeiro tenente, tá? Primeiro tenente, tá? Identidade, tudo bonitão, tá? Sentadinho lá com os caras, né? Vendo o jogo, né? Tá no banco de reserva, tá? Tem direito, tá? Tem direito, tem que fazer. E a depender, de novo afirmo, tá? Vou publicar meu livro, tá? E vamos fazer os nossos processinhos administrativos, tá? E a depender das decisões que forem saindo dos comandantes aí da PM, tá? E do Corpo de Bombeiros do mesmo modo, a gente vê quem tá com o papo certo, tá? Porque tem que cumprir o estatuto, e o estatuto diz que o comandante-geral da PM do bombeiro, tá? Tem que se preocupar e proteger o seu subordinado. Então não tem sacanagem não, tá? Tem que fazer o que tem que fazer, cara. Não tenha medo, tá?